Bem, galera, vamos entender alguns processos que ocorrem aqui. É o seguinte, conceitos dominante e recessivo, que eu já venho falando, dominante e recessivo e tudo mais. O que é uma coisa dominante, pessoal? Entendam. Os seres vivos, eles apresentam os genes e todos eles vêm nos cromossomos homólogos, um que veio de origem paterna e um que veio de origem materna. Esses genes, eles são ditos alelos. Então, o gene que veio do pai, para determinar, sei lá, a cor do olho, é alelo ao gene que veio da mãe para determinar também a cor do olho. Só que, ao longo do tempo, esses genes eles podem sofrer mutações. Lembra lá da divisão, da transcrição e replicação do DNA? Então, naquela replicação ali, pessoal, pode ocorrer algum defeito, pode ocorrer quebras daquelas ligações, pode ocorrer o que nós chamamos de mutações. As mutações vão gerar genes com defeito ou genes com uma nova característica. Aí aquela característica nova, ela pode se expressar ou não. Entenda o seguinte, conceito dominante é aquele que vai apresentar a característica. Recessivo é aquele que a característica fica escondida. Lembra da semente? Primeiro apresentava amarelo e verde. Depois apresentava amarelo. Aí depois amarelo e verde. Então a característica que apresentava-se ali sempre o tempo todo era amarelo. Por isso que a gente chama que ele é dominante. Não tem nada a ver dizer que o recessivo é, sei lá, menos importante ou é doente, essas coisas. O dominante ele também pode ser doente, ou o recessivo também. A gente vai entender o seguinte: dominante é aquele que sempre vai apresentar sua característica. Recessivo é aquele que não há força suficiente para expressar essa sua característica. Então, o verdinho, lembra lá da semente verde? Ela só apresentava a característica se os dois fossem recessivos. Se tivesse um que fosse dominante ali, o verde não conseguiria expressar a sua característica. Aí a gente vai ver essa interação aqui. Exemplo de doenças ou, sei lá, heranças recessivas, pessoal. O albinismo tipo 1. Pessoas que têm os genes dominantes em homozigose ou heterozigose, basta ter um dos genes dominantes, a pessoa vai ser normal. Mas se tiver os dois genes recessivos, a pessoa ela vai ser albina. Não vai ter como produzir melanina. A pessoa normal, basta um dos genes aqui, não precisa ser os dois, basta um dos genes, a pessoa vai produzir melanina normal, que é a proteína que dá a coloração da pele. Entendo, melanina não é só para isso. Na verdade, a coloração é só um efeito colateral, melanina serve para outra coisa. Mas aquelas pessoas que têm esses genes recessivos não conseguem produzir a melanina. Ou ocorreu uma mutação e a pessoa ela não consegue produzir melanina. Então, entenda, nem tudo que é recessivo vai ser uma doença. Sim, aí esses genes que tem essa herança aqui, pessoal, então que expressa o albinismo, a gente chama isso de herança recessiva. Pessoas albinas do tipo 1 tem o que a gente chama de herança recessiva. Vai ser recessivo, aí vai ter essa característica. Mas existe também o que nós chamamos de herança dominante. Pessoas podem herdar uma característica se tiverem os alelos dominantes. Então, como é que isso aqui vai aparecer, pessoal? A coreia de Huntington é uma doença degenerativa, uma doença que acaba com o sistema nervoso, uma doença que assiste House. Tem uma mulher lá, a doutora 13. Ela, não vou dizer se ela tem essa doença ou não, mas ela suspeita dessa doença. Aí assistam para vocês descobrirem. Ela é a mais bonita da série, só para deixar bem claro. Ela aparece, se eu não me engano, na 4ª temporada. Enfim, a coreia de Huntington, pessoal, se ela tiver, basta ter apenas um dos alelos dominantes. Não precisa ter os dois dominantes, não. Se tiver em heterozigose, por exemplo, a pessoa vai ser afetada. A pessoa vai desenvolver a coreia de Huntington, a doença de Huntington. Então, um desses dois aqui, ó, dominantes, precisa ter ele, a pessoa vai ser afetada. Ela vai ter essa herança dominante. Já se ela for homozigota recessiva para esse gene, para essa característica, ela vai ser uma pessoa saudável. Ela não vai ter essa característica, não. Um outro tipo de doença, pessoal, um outro tipo de interação entre os alelos vai ser chamada de dominância incompleta. É o seguinte, pessoal. Pessoas que têm genes homozigotos dominantes, indivíduos que têm características de homozigoto dominante, vão ser diferentes do que tem ele em heterozigose e também vão ser diferentes do que tiverem em homozigose recessivo. É assim, vamos fazer um exemplo aqui para a característica de uma determinada planta que tem uma cor, com a flor com a cor vermelha. Essa flor vermelha, pessoal, ela vai ter o gene aqui, ó. Aí ele vai receber esse símbolo aqui só para diferenciar, para representar a dominância incompleta. F, Vzão, Fzão e o V
vai determinar a cor vermelha. Então, se tiver em homozigose, como está aqui, ó, a planta vai ter a cor vermelha. Mas se tiver o Fzão, Bzão, como está aqui, ó, Fzão, Bzão, vai ser a flor branca. E se tiver eles em heterozigose, F, Vzão e F, Bzão, aí a planta vai ser rosa. Então, essa proporção genotípica aqui vai ser igual à proporção fenotípica. Só vai ser vermelho se tiver todos misturados, ou todos em homozigose. Só vai ser branco se tiver o B em homozigose. Mas se tiver eles em heterozigose, a flor vai ser uma mistura. Vermelho com branco. Aqui tá amarelo, lógico, né? Vou escrever branco na folha branca, da onde? Então, vermelho com branco, vai ter o heterozigoto branco. Isso aqui a gente chama de dominância incompleta. Esse não domina sobre esse e esse não domina sobre esse. Os dois se misturam e apresentam essa característica. Então, os heterozigotos apresentam essa característica. Por que eu não coloco aqui Fzão, Fzinho? Porque o Fzão iria dar a entender que ele é dominante sobre o Fzinho. Então, a gente pega todos em maiúsculo, aí pega esse símbolo aqui para representar que os dois não são dominantes sobre si. Os dois se misturam essas características. O que isso quer dizer, pessoal? Quando esse alelo está presente, aquele outro ali não vai expressar com tanta intensidade. Então, esse aqui vai reduzir 50%. Aqui, ó, tem 100% produzindo a cor vermelha. Quando ele está em heterozigoto, não tem mais 100%. Ele só está em 50%. Reduziu bastante a produção de proteínas para caracterizar a cor vermelha ali. Aí isso a gente chama de dominância incompleta. Quando um não domina sobre o outro. Eles estão em heterozigose e vai misturar as características. Aí existe outro tipo de interação gênica, interação dos alelos, pessoal. Não confundam. Dominância incompleta com codominância. Codominância do mesmo jeito. Se eu tenho os indivíduos homozigotos, para aqui, esse exemplo aqui é para apresentar, digamos, a cor do gato. Se eu tenho ele heterozigoto para dizer que o gato, uma determinada raça de gato, que ela é branca, os dois homozigotos, gato branco. Aí se eu tenho para misturar, para determinar o gato preto, os dois homozigotos, gato preto. Mas se eu tenho os dois heterozigotos, um gene para determinar que ele é preto e um gene para determinar que ele é branco, pessoal, o gato vai ser preto e branco. Prestem atenção, isso não é dominância incompleta. Isso é codominância. Esse é dominante e esse também é dominante. Os dois, quando estão em heterozigose, apresentam suas características. Se fosse em dominância incompleta, esse aqui iria, digamos, gerar uma cor cinza aqui, um intermediário desses dois. Mas não, codominância, os dois apresentam sua característica. O gato vai ser preto e branco ao mesmo tempo. Então vai ter manchas pretas e manchas brancas. O gato ele vai ser, sei lá como é que chama isso. Enfim, o gato ele vai ter uma mistura desses dois. Codominância, preto e branco aqui. Isso aqui, pessoal, a gente vai estudar um tipo de sangue, quando a gente for falar de sistemas sanguíneos. O sistema MN é um tipo de codominância. A gente vai falar disso aqui depois, numa outra aula. Continuando para outro tipo de interação gênica, pessoal, existe um tipo que é pleiotropia. Um gene ele vai influenciar em mais de uma característica. É o seguinte, pessoal. Existe lá, vamos voltar para o exemplo das ervilhas usadas por Mendel. Lembra que eu disse que ele tinha estudado lá algumas características? Na verdade, ele estudou, se não me engano, mais de 7 características nas plantas. A altura da planta, a cor da semente, se a semente era rugosa ou lisa, se a vagem era rugosa ou não. Aí ele observou, pessoal, que alguns fatores eles influenciavam mais de uma característica na planta. Então, quando um gene ele influencia mais de uma característica, isso não somente na planta, ele é chamado de um gene pleiotrópico. Isso é pleiotropia. No caso das ervilhas, que foi observado por Mendel, é o seguinte: um único gene ele determinava a cor da casca da semente, a cor da flor da planta e uma mancha que aparecia nas folhas. Se aquele gene estivesse em homozigose ou heterozigose, a casca da planta, a casca da semente seria cinza, a flor seria púrpura e apareceria uma mancha roxa na folha daquela planta. Isso se ele tivesse homozigose dominante ou heterozigose. Todas essas características apareciam. Agora, se o gene fosse recessivo, a casca seria branca, a casca da semente, a flor seria branca e a mancha não estaria presente. Então, um único gene daria essas características. Daria tanto a característica da casca, a cor da casca, a cor da flor e a mancha ou a ausência da mancha ali naquela folha.
Outro exemplo que existe no ser humano, pessoal, é a síndrome de Marfan. Tem um gene que caracteriza essa síndrome de Marfan. Vai dar a característica de aracnodactilia, que é um defeito que dá nos dedos. Os dedos ficam parecendo pernas de aranha, os dedos da mão. Anomalias ósseas, vai ter uma má formação óssea. Vai apresentar defeito nos olhos, no coração, nos pulmões. Então, o único gene caracteriza tudo isso aqui, se a pessoa tiver essa síndrome aqui. Então, o gene que caracteriza mais de uma informação, ele é chamado de um gene pleiotrópico, pleiotropia. Gente, nós também temos alguns tipos de genes, que eles são chamados de genes ou alelos letais. O que é alelo letal, pessoal? É um alelo que, quando ele aparece, ele vai ser fatal. A pessoa vai morrer. Se aquele determinado gene aparecer em homozigose. Às vezes, se ele aparecer em heterozigose, a pessoa consegue sobreviver. Mas se ele aparecer em homozigose, aí a pessoa não vai se desenvolver, a pessoa vai ter uma malformação e vai morrer. Um exemplo é a condroplasia. É um tipo de nanismo. A condroplasia, pessoal, ela é determinada por um gene, para o nanismo, que ela é muito forte, esse gene. Se a pessoa for homozigota recessiva para aquele gene, a pessoa nasce saudável. Então, ela é homozigota, nasce com os genes. Sim, existem os genes, mas são recessivos, não tem uma expressão naquele gene. A pessoa é saudável. Se ela nascer heterozigota, vai ser afetado, a pessoa vai desenvolver um nanismo, uma malformação, vai ser um anão, mas por ter um recessivo, aquela pessoa vai sobreviver. Vai ser um anão vivo, vai ser uma pessoa que vai estar viva. Mas não existe, pessoal, na sociedade, anões com os genes dominantes, com os dois dominantes, homozigoto dominante. O que é que dá para deduzir disso? Que pessoas que, digamos, pegou esse heterozigoto com um outro heterozigoto e fazer o cruzamento aqui, ó. Um heterozigoto com um heterozigoto. Se essas pessoas aqui, ó, fecundassem esse gameta com esse, seria homozigoto dominante. Não existe na sociedade humana pessoas com esse gene. O que é que dá para deduzir? Que é tão forte, a expressão desse gene aqui é tão forte. Então, continuando. Caiu aqui. Seria tão forte, pessoal, se tivesse uma reprodução desse aqui com esse, a pessoa que fosse nascer com esse aqui não vai ser formado. Vai ser uma expressão tão forte que não vai ter uma formação. As pessoas morrem antes de nascer se tiver esses genes aqui, esses alelos. Mas se tiver heterozigose, vai ser afetado, vai ser um anão, mas vai estar vivo. E se tiver um homozigoto recessivo, a pessoa vai ser saudável. Nem anão ela vai ser. Bom, pessoal, para finalizar aqui, um último tipo de interação entre alelos, nós temos o seguinte, os alelos múltiplos. Assim, pessoal, entendam. Cada indivíduo tem no máximo 2 alelos. Preste atenção, cada indivíduo tem no máximo 2 alelos. Um que veio de origem paterna e um de origem materna. Então, aqueles alelos são o quê? São genes que vão estar presentes em cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos a gente já viu. Um que veio do pai e um que veio da mãe. Porém, na natureza, esses genes, eles podem ter mais de 2 tipos. Não é porque existe 2 alelos para cada indivíduo que vai ser somente aquele. Tipo, sei lá, dá logo esse exemplo aqui desse coelho. Um gene cinza e um coelho branco. Não, na natureza pode ter o escuro, o marrom escuro, quase preto. Pode ter o chinchila, que é o cinza. O Himalaia, que é um pouquinho mais claro, e o albino, que é um pouquinho mais branco. Então, são 4 características, 4 alelos diferentes. Nós temos o alelo para determinar o agouti. Esse agouti aqui ele é bem mais escuro, coelho bem mais escuro. Nós temos o chinchila, que é um coelho cinza mais claro. Temos o Himalaia, que é um coelho bem mais claro, onde vai ter algumas extremidades mais escuras. E o albino, que ele é completamente branco. Então, nós temos, pessoal, 4 tipos de alelos. Nós temos esses genes aqui que ele vai apresentar 4 tipos de alelos na natureza. Porém, para cada indivíduo, só vai nascer com no máximo 2 alelos. Ou esse com esse, ou esse com esse, tanto faz. Cada indivíduo vai nascer apenas com 2 alelos. Porém, espalhado dentro de uma sociedade, dentro de uma população, aí esses 4 alelos vão estar presentes. Se o indivíduo, pessoal, e outra, observe aqui a dominância. Esse é dominante sobre esses outros. Esse é dominante sobre esses, e esse é dominante sobre esse, e esse aqui é recessivo para todos. Esse aqui é recessivo somente para esse, mas é dominante sobre esse e esse. A gente vai ver essas características aqui. Esses alelos múltiplos significa dizer que somente numa população vai ter vários alelos, mas cada indivíduo carrega no máximo 2 desses alelos, cada indivíduo. Porém, dentro da sociedade vai ter esses 4 aí espalhados. O indivíduo, pessoal, ele pode ser cesão,
E se nesse caso aqui ele for cisão para agouti, todos os dominantes são agouti. O agouti ele é dominante sobre todos. Então, ele é dominante e o indivíduo lá, o coelho, vai ser agouti. Agouti é um coelho que vai ser um marrom escuro. Vai ser quase preto. E aqui, ó, o agouti de novo. Ó, o gene para determinar agouti ou chinchila, o agouti é dominante sobre chinchila. O agouti é dominante sobre Himalaia. E o agouti é dominante sobre o albino. Então, o agouti é dominante sobre todos. Ele pode aparecer em homozigose, ele pode aparecer em heterozigose com chinchila, heterozigose com Himalaia, ou heterozigose com o albino. Porém, vocês observam, 2 alelos aparecem em cada indivíduo. Aqui seria um indivíduo, aqui seria outro, aqui seria outro e aqui seria outro. Porém, o agouti ele é dominante sobre todos. Aí, olha, se apareceu um gene, basta um gene, agouti, o coelho vai ser agouti, vai ser marrom escuro. Agora, se não apareceu agouti e apareceu esses dois aqui, ó, esses 2 alelos, homozigoto para chinchila, ou heterozigoto para chinchila e Himalaia, ou heterozigoto chinchila e albino, aí o chinchila ele é dominante sobre os outros. Ele só é recessivo para o agouti, mas sobre os outros ele é dominante. Aí ele vai aparecer em heterozigose com esse aqui, ou com esse, mas ele aparecendo, basta aparecer o chinchila, o coelho vai ser chinchila. Se não aparecer nem chinchila, nem Himalaia, ou nem chinchila e nem agouti, o Himalaia, se ele aparecer em homozigose consigo mesmo, lógico, ou em heterozigose com o albino, o coelho vai ser Himalaia. Vai ter as extremidades um pouquinho escuras. Já se aparecer somente recessivo, homozigoto recessivo para albino, o coelho vai ser albino. Vocês observem, são 4 tipos de genes aqui, ó. São 4 tipos. Esses 4 tipos de genes. Mas só aparece 2 de cada vez. Cada indivíduo vai receber no máximo 2 alelos. Ah, se receber 3. Não existe, pessoal. Lembra da divisão dos gametas? Junta um cromossomo que veio do pai com o cromossomo da mãe? Fica com 2 apenas. Só que a cromossomo do pai dentro da sociedade está espalhada essas características aqui. Da sociedade, da população de coelhos. Mas, para cada indivíduo, vai receber apenas 2. Espero que tenha entendido. Essa aqui foi a parte da interação dos alelos. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre... trazer alguns exercícios resolvidos, alguns exemplos, tanto lá de heredograma, como a gente determinar o genótipo de um indivíduo. Depois eu vou ter um vídeo só disso com vocês. Até a próxima.